Ora, boa tarde a todos os senhores deputados. Portanto, vamos começar a segunda audição, que é a audição do Sr. Professor Dr. Jorge Reis Novaes, que está aqui presente já, a quem agradeço desde já a presença, e que estas audições também têm hoje há 4 audições também, têm 60 minutos mais ou menos de duração. São os 10 minutos iniciais para fazer a intervenção que entender fazer. Depois cada partido tem 5 minutos para poder fazer por questões, ou dúvidas, ou comentários, o que entender, e depois o Sr. Professor tem no final mais 10 minutos para poder responder às questões levantadas. Vamos começar então a audição, ouvindo o Sr. Professor Dr. Miguel, o Dr. Jorge Reis Novaes, para quem passo desde já a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes e, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje. Espero corresponder a esse convite. Digamos que a ordem de trabalhos é relativamente vaga da parte da minha intervenção, o que me permite selecionar os pontos que considero mais oportunos falar aqui. Então, relativamente a esta revisão, diria que, independentemente daquilo que cada grupo parlamentar e cada partido pensa sobre o que há a melhorar ou a alterar na Constituição, nos últimos anos tinham surgido pelo menos 3 questões que exigiam uma revisão constitucional. Isto é, 3 domínios onde a Constituição estava a funcionar como obstáculo a soluções políticas que reúnem um consenso relativo. Refiro-me concretamente ao artigo 27 da Constituição suscitado na pandemia, a propósito dos confinamentos, ao problema do acesso dos serviços de informação aos metadados, no artigo 34 da Constituição, e a criminalização da crueldade sobre animais, aí o obstáculo seria a última parte do número 2 do artigo 18. Ou seja, em todas estas situações havia e há, penso, um consenso substancial relativamente a alterações legislativas que teriam na Constituição, nestes artigos que eu referi, obstáculos decisivos. E teriam obstáculos decisivos porque em todas estas 3 questões há um ponto comum nas normas constitucionais. É que são normas que assumem uma rigidez significativa no sentido de incluírem garantias que se pretendem absolutas, definitivas, insuscetíveis de cedência. E é essa rigidez que impedia depois o legislador ordinário de chegar a soluções, mesmo quando essas soluções se revelam razoáveis e, de certa forma, consensuais. Isto foi assim no caso da pandemia, no artigo 27, a propósito dos confinamentos, quando uma redação deste artigo 27 leva a concluir que, para além das situações mencionadas nos números 2 e 3 desse artigo, que são várias, não será possível o legislador ordinário introduzir limitações ao direito à liberdade e ao direito à segurança. Isso impedia que, por exemplo, nos confinamentos e nos internamentos compulsivos, as autoridades de saúde estivessem limitadas, se não obtivessem o acordo dos próprios afetados. De outra forma, seria necessário, como acabou por ser, decretar o estado de emergência para permitir estas medidas. Porquê é que isto é assim? Isto é, porquê é que a nossa Constituição é um obstáculo à resolução dos problemas nestas situações? A meu ver, porque desde há muito tempo que o legislador constituinte, praticamente desde 1982, desde a primeira revisão constitucional, tem a ideia de quanto mais garantias coloca na Constituição, quanto mais direitos coloca na Constituição, mais os direitos fundamentais ficam protegidos. Quando, a meu ver, as duas coisas não estão relacionadas. Isto é, a garantia dos direitos fundamentais depende muito mais dos aspectos institucionais do que das redações formais que se incluem na Constituição. Eu dou este exemplo do artigo 27,
Se olharem para ele, veem que é um artigo bastante extenso, começa por dizer que todos têm direito à liberdade e à segurança, depois tem um número 2, que inclui uma exceção a este número 1, situações em que as pessoas podem ser privadas da liberdade e da segurança, e depois tem um número 3, que introduz exceções à exceção, o que já de si é algo complexo. O que foi sendo ao longo do tempo agravado, porque na versão originária da Constituição de 76 havia apenas 2 exceções, no número 3. Hoje há 8 exceções. Isto é, para resolver problemas pontuais, a solução que o legislador constituinte vai adotando é introduzir novas alíneas, introduzir novas exceções. E com isso acentua a rigidez da garantia. Porquê? Porque depois o Tribunal Constitucional é obrigado a concluir se aquela exceção, se aquela situação não está prevista nas exceções, então é porque não é possível. E é o caso, e foi assim. Isto é, os confinamentos não estavam previstos, logo eram inconstitucionais, a não ser que se decretasse o estado de emergência. Quando as pessoas facilmente chegavam à conclusão que os confinamentos eram necessários, era algo que se fazia por todo o lado, que se fez por todo o lado, e a nossa Constituição, ao contrário das outras Constituições de Estado de Direito, era um obstáculo a isso. Porque é que era um obstáculo? Por causa dessa ideia, dessa ilusão de que se garantem os direitos fundamentais introduzindo rigidez, introduzindo caráter absoluto. Eu faço aqui um paralelo entre a Constituição portuguesa e a Constituição alemã ou a Constituição espanhola. A propósito desta mesma questão, porque todas as Constituições de Estado de Direito têm os mesmos direitos fundamentais. Portanto, este direito à liberdade e à segurança tanto está na Constituição portuguesa como está em todas as Constituições de Estado de Direito. Só que na Constituição portuguesa é um artigo imenso. Para garantir este direito temos o tal número 1, depois o número 2, que é uma exceção, e depois o número 3, com várias alíneas, com várias exceções. E agora, nesta revisão constitucional, tanto quanto eu pude perceber nos vários projetos de revisão, o PCP introduz mais 2 alíneas, o PS uma e o PSD outra. O que significa que, a ser assim, da revisão constitucional sai um aumento das exceções naquele artigo, um aumento do texto e maior rigidez. Porquê? Porque, mais uma vez, se conclui, se já estão ali tantas exceções e falta agora uma, é porque essa outra não é possível realizar-se. O que, a propósito deste artigo 27, se refere àquilo que acontece com os confinamentos de pessoas saudáveis, que foi aquilo que nos aconteceu na pandemia. Isto é, na pandemia, a principal questão era quando nós, apesar de não termos doença, apesar de não haver o risco de contágio, no entanto, sendo pessoas saudáveis, éramos obrigados a ficar confinados, portanto, a ficar privados da liberdade. Nenhum dos projetos de revisão resolve esta hipótese, resolve esta questão. Aquilo que se prevê é o internamento compulsivo de quem está doente ou de quem é altamente suspeito de propagar a doença. Portanto, esta mesma situação que foi o grande problema da pandemia em termos constitucionais, digo o grande problema em termos constitucionais, porque depois, quando as questões chegavam ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional foi sucessivamente considerando, e bem, que houve inconstitucionalidade nestas medidas, tanto no continente como nas regiões autónomas, porque, de facto, o Tribunal Constitucional depois não pode fazer diferente. Portanto, aquilo que sairá desta revisão, se for assim, se estes projetos de revisão forem para a frente, vai ser maior rigidez neste artigo e deixar as situações que depois é necessário cautelar, como esta, um eventual confinamento de pessoas saudáveis, sem proteção, sem possibilidade constitucional. Portanto, tudo isso será inconstitucional e seria necessário, na mesma, decretar aquela sucessão interminável de estados de emergência que não teriam sido precisos para nada se a Constituição não estivesse redigida assim. Ou seja, conclui-se facilmente que esta forma de ver a consagração dos direitos fundamentais na Constituição em nada resulta a favor da garantia dos direitos fundamentais. Eu há pouco disse que ia comparar a nossa Constituição neste domínio com a Constituição alemã e com a Constituição espanhola. Portanto, nós temos este enorme texto. A Constituição alemã sobre esta questão diz o seguinte, ou seja, o que seria o artigo 27 da Constituição alemã comparada com o nosso. Diz o seguinte: a liberdade da pessoa é inviolável. Este direito só pode ser restringido em virtude da lei. Acabou.
É tudo. O nosso artigo 27 está aqui, resumido. Assegura todas as vantagens que nós asseguramos. Obviamente, o Estado de Direito alemão garante os mesmos direitos fundamentais que nós garantimos e não tem nenhum daqueles inconvenientes que tinha falado, que eu tinha acabado de falar. Com a Constituição Espanhola, como é que a Constituição Espanhola resolve isto? Diz, toda a pessoa tem direito à liberdade e à segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser com observância do estabelecido neste artigo, nos casos e na forma previstos na lei. Acabou. Ou seja, o nosso artigo 27 não é preciso para nada, basta isto, basta uma fórmula destas, para garantirmos tudo e não termos os problemas que tivemos na pandemia. Portanto, o que eu sugeriria era que, em vez dos deputados terem este esforço, que é difícil de realizar, de encontrar fórmulas que possam prever situações deste tipo como a pandemia, reduzir o artigo 27 simplesmente a isto, como devia ser sempre. Artigo 34, o acesso dos metadados, algo muito semelhante, a mesma coisa no fundo. Portanto, no artigo 34, o problema é o número 4 desse artigo 34, que diz que qualquer ingerência nas telecomunicações, só nos termos da lei, é impossível, salvo os casos previstos na lei em processo criminal. E o facto de se dizer em processo criminal impede os serviços de informação de terem acesso aos metadados, não às comunicações, não ao conteúdo das comunicações, que esse não é possível, mas apenas aos metadados, desde que não se esteja em processo criminal. E quando há suspeitos da prática, por exemplo, de atos de terrorismo, não há nenhum processo criminal aberto. E, no entanto, seria bom, para a proteção dos direitos fundamentais dos portugueses, contra, por exemplo, atentados terroristas, que fosse possível aos serviços de informação, em condições reguladas, claro, ter acesso a estes metadados. Como é que isto se resolve? Introduzindo mais alíneas a dizer a exceção para este número 4 e em que termos é que isso deve ser feito, que é a solução que os deputados estão a procurar fazer, ou pura e simplesmente dizer toda a ingerência é proibida, a não ser nos casos e nas formas previstas na lei, ponto. Tal qual como o artigo 27, o que resolve todos os problemas, ou seja, a lógica é sempre a mesma. A Constituição garante o direito fundamental. A concretização, a densificação do direito fundamental cabe ao legislador ordinário, com controle óbvio de constitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. Se a lei não é proporcional, se a lei viola o princípio da igualdade, é inconstitucional. Portanto, tem de passar no crivo do Tribunal Constitucional. Mas a Constituição não é um obstáculo a estas necessidades óbvias. Último caso, o caso da criminalização da crueldade sobre animais. Obviamente, uma boa parte da sociedade portuguesa está de acordo que esse tipo de práticas cruéis sobre animais devem ser criminalizadas, não diria um consenso, mas há um largo acordo sobre essa matéria. Simplesmente, mais uma vez aqui, há um artigo na nossa Constituição, neste caso o 18, número 2, na parte final, que diz restringir direitos, liberdades e garantias só nos casos expressamente previstos na Constituição e agora aquilo que nos interessa para salvaguardar outros bens ou outros interesses ou direitos constitucionalmente previstos ou constitucionalmente protegidos. Esta fórmula só se podem limitar direitos fundamentais para salvaguardar interesses constitucionalmente protegidos, foi introduzida em 1982. Como é que o legislador constituinte, em 1982, podia saber a importância que em 2023 nós damos à proteção do bem-estar animal? Obviamente era impossível saber isso. E por isso, embora seja caso raro, não há referências ao bem-estar animal na nossa Constituição. Significa isso que não devia ser possível haver limitações aos direitos fundamentais para impedir a crueldade sobre animais? Não, obviamente não. Isso é algo que se faz em Portugal há mais de 100 anos, por exemplo, com a criminalização dos touros de morte. Simplesmente aqui o Tribunal Constitucional, numa interpretação que eu discordo em absoluto, resolveu ir repescar esta parte final do artigo 18, número 2, para dizer não, a criminalização é inconstitucional porque não há nenhuma menção a bem-estar animal na Constituição.
Como se o legislador constituinte pudesse prever em 76 ou em 82 o que é que vai ser importante para a sociedade portuguesa passados 20, 30 anos. E, portanto, a lógica é a mesma. Quando isto foi introduzido na revisão de 82, o deputado Vital Moreira, que foi quem fez a proposta, dizia isto não é preciso, não era preciso introduzir esta parte na Constituição, porque isto é óbvio, já cá está, mas vamos só para salvaguardar e introduzir isto. E introduziu esta parte, só para proteger direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Esta parte nunca serviu para garantir um único direito que fosse, porque era sempre possível encontrar um interesse constitucionalmente protegido, exceto quando surgiu o problema dos animais. E aí o 18, número 2, serviu não para proteger direitos fundamentais, mas para impedir que se pudesse criminalizar a crueldade sobre os animais. Eu não queria estar a dar ideias, mas a proibição dos touros de morte, hoje, para o Tribunal Constitucional, é inconstitucional. Portanto, algo que entre nós vigora há mais de 100 anos será inconstitucional para o Tribunal Constitucional. É uma interpretação formalista, anacrónica, que eu discordo em absoluto. Mas onde é que o Tribunal Constitucional vai buscar? A um tal texto da Constituição que é rígido, que é demasiado rígido, que não atende à maleabilidade dos direitos fundamentais. Eu não sei quanto mais tempo é o que eu ainda tenho. Se quiser mais um minuto para chegarmos aos 15. Só mais um ponto, que também não era uma questão que surgiu agora, mas penso que é uma questão muito discutida, tem a ver com o recurso de amparo. Eu dizia que, do meu ponto de vista, o importante não é despejar palavras sobre a Constituição, sobre os direitos fundamentais, é garantir os direitos fundamentais. E o recurso de amparo é algo decisivo nesse domínio. Há muito tempo que eu sustento a existência de um recurso de amparo. Simplesmente a forma como ele está a ser proposto nesta revisão constitucional, pelos vários partidos que o propõem, a meu ver, não resolve o problema e introduz mais dificuldades do que aquelas que existem para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque não mexe no sistema de fiscalização concreta. O nosso grande problema é um sistema de fiscalização concreta obsoleto, único, não existe em mais parte nenhuma do mundo, e só serve para dilatar os procedimentos, os processos, para os poderosos terem sempre mais uma forma de recurso, não permite a proteção de direitos fundamentais desde que isso não seja atuado pelo legislador, ou seja, um sistema de fiscalização que ninguém mais tem. É tão singular e, a meu ver, tão mau que ninguém mais tem. Só existe em Portugal. Qual é a forma de alterar isto? É uma alteração substancial, de fundo, do sistema de fiscalização concreta e a introdução do recurso de amparo. Introduzir só o recurso de amparo e manter todo o sistema de fiscalização concreta agrava e não resolve o problema. E vai destruir a imagem do recurso de amparo. Por último, só uma nota muito breve, só para terminar, aí uma surpresa minha nas várias propostas de recurso de amparo. Houve 4 partidos que o propuseram. Destes 4 partidos, há 3 que o reservam à proteção dos direitos, liberdades e garantias. Isto é, 50 anos depois da Constituição Portuguesa, dizer que os direitos sociais são direitos fundamentais. 20 anos depois da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, dizer que os direitos sociais são direitos fundamentais. Há partidos em Portugal que querem reservar ainda a queixa constitucional, o recurso de amparo, só para os direitos, liberdades e garantias. Isto é, para proteger o direito à greve, eu tenho o recurso de amparo. Para proteger o direito à saúde, não tenho. Se houver uma greve de enfermeiros, como houve, que põe em causa o direito à saúde de muitas pessoas, que tinham intervenções cirúrgicas marcadas, os sindicatos teriam o recurso de amparo. Os pacientes que não tinham, as intervenções cirúrgicas não se realizaram, não podiam recorrer ao recurso de amparo. Não faz sentido nenhum. Com todo o respeito, não faz sentido nenhum fazer esta distinção entre direitos, liberdades e garantias, direitos sociais. Também outra coisa que só existe em Portugal. Em nenhum outro país do mundo existe esta distinção. Em nenhum outro. Posso garantir e posso explicar porque é que isto surgiu em Portugal. Porque é que isto em Portugal foi feito assim. Mas hoje temos que olhar, ver que o direito à pensão de uma pessoa, ou o direito à saúde de uma pessoa, é tão importante como o direito à greve, como o direito de tendência sindical, ou como qualquer outro direito de liberdade. Excluí-lo do acesso ao amparo é algo que eu não compreendo. E peço desculpa por ter abusado do tempo. Obrigado. Não. Então, se houver alguma questão mais, ainda pode no final depois também tentar responder.
Vou passar então aos partidos políticos. Quem pediu esta audição foi o Partido Socialista e passo a palavra à senhora deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao professor Jorge Reis Novaes ter vindo aqui e presencialmente a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Disse logo de início que o pedido tinha sido vago, foi de propósito, porque assim deu-lhe a oportunidade de falar sobre aquilo que, no seu entender, é mais importante e como pessoa que se dedica há tantos anos a estas questões, foi por isso que o deixámos precisamente à vontade para se pronunciar sobre o que quisesse e não sobre o que nós entendêssemos que era importante para nós. E foi o que aconteceu. Nós, de facto, também identificámos, e no nosso projeto de revisão constitucional, as questões que identificou, ou seja, é para nós claro que há problemas a resolver no que diz respeito ao que foi a experiência do confinamento, portanto, ao artigo 27, no que diz respeito aos metadados e no que diz respeito aos animais. Fiquei um bocadinho surpreendida com o que disse, porque eu sei que sempre defendeu que era necessária uma alteração ao artigo 27 e que os confinamentos saudáveis e não saudáveis, sem estado de emergência, seriam inconstitucionais. A defesa de uma cláusula aberta dá-me a ideia de que assenta na crença de um legislador muito bondoso, o que nem sempre acontece, e imbuído de um espírito democrático que nem sempre, não podemos garantir que será sempre espetacular. E com talvez demasiada rigidez aqui ou ali, em todo caso, acho que há uma lógica na nossa Constituição que tem protegido a comunidade de abusos do poder, porque nós não sabemos o que é que nos reserva amanhã em termos de poder legislativo, mas enfim, são posições. E também penso que o que nos aconteceu no confinamento também teve muito a ver com o Parlamento que tínhamos, com o Presidente que tínhamos, e portanto essas coisas contam, e quando nós fazemos a lei temos de pensar quem é que poderá ser poder amanhã. De qualquer maneira, o Sr. Professor disse, seja qual for o entendimento que se tem do artigo 27, nós claramente não temos esse entendimento que bastaria uma cláusula aberta. Aliás, temos má memória de cláusulas abertas que deixam ao legislador a sua inteira margem de atuação, ou praticamente toda a margem de atuação. Mas o Sr. Professor disse, bom, nenhum dos projetos resolve o problema de confinar pessoas saudáveis. Resolve ao estado de emergência. Precisamente é isso. É que faz sentido, quando se chega ao ponto de ser preciso confinar pessoas saudáveis, é porque estamos perante episódios muito mais alargados. E, portanto, aí já faz sentido o Instituto do Estado de Emergência e, portanto, não nos parece que não resolva. Depois, relativamente às outras questões, eu queria lhe perguntar o seguinte, é que por um lado, o Sr. Professor diz a questão animal resulta de uma rigidez com que o Tribunal Constitucional vai além da Constituição e eu concordo consigo, eu discordo em absoluta jurisprudência do Tribunal Constitucional relativamente à questão animal, mas ao mesmo tempo que defende que não deve haver qualquer tipo de rigidez constitucional, e que se deve deixar que o Tribunal Constitucional atue com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da igualdade, sabe que não é isso que o Tribunal Constitucional faz. O Tribunal Constitucional não permite ao legislador democrático atuar nessa base ideal. E, portanto, o Tribunal Constitucional, neste momento, não permite, aparentemente não permite, que se criminalize uma coisa que me parece bastante consensual, que é um animal não ser igual a este copo d'água, se eu desatar a espatifar o animal, ou desatar a espatifar este copo d'água. Penso eu que para o consenso da comunidade não é a mesma coisa. E, portanto, parece-me que há aqui uma espécie de contradição, que é, por um lado, quer uma Constituição desse tipo, porque aposta num tribunal desse tipo e de um legislador desse tipo, mas a realidade demonstra que as coisas não são como queria ou como gostaria que fossem. Portanto, nós temos de legislar nessa base. E, portanto, tendo de resolver
É verdade que o legislador constituinte, o legislador de 82, o legislador de 89 e mesmo o legislador de 89, claro que não tinha a consciência que nós temos, mas também é para isso que servem as revisões constitucionais. As revisões constitucionais servem, e são de 5 em 5 anos, também para nós podermos manter a Constituição um texto vivo. E por isso também gostava de o ouvir falar sobre outras questões. Primeiro, acompanhá-lo em tudo o que disse sobre o recurso de amparo. Tudo, eu aliás, quando foi o debate aqui, disse exatamente o que disse. Não só que nunca o aprovaria nos termos em que está, como não consigo conceber a separação entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais e reservar o amparo a direitos, liberdades e garantias. Mas gostava também de o ouvir relativamente a outras questões, nomeadamente o voto aos 16 anos, e também gostava de o ouvir relativamente à matéria de reservar a possibilidade de ser Presidente da República para cidadãos nacionais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora pelo PSD ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Jorge Reis Novaes e, neste cumprimento, queria também agradecer a forma como expôs. Não sem antes fazer um parênteses, a Sra. Deputada Isabel Moreira disse que o Partido Socialista intencionalmente deixou esta cláusula aberta para poder intervir sobre o que entendesse. É verdade, só que nós tínhamos sido pedido para condicionar as audições e precisamente por isso é que o PSD também a condicionou, imagino que os outros partidos também, porque senão, obviamente, que é sempre preferível que a intervenção seja feita com essa largura de espectro. Queria, neste cumprimento, como dizia, agradecer-lhe, porque de facto ocasionou, pelo menos pela nossa parte, uma reflexão muito interessante, que não está circunscrita às alterações que aqui propomos e que os vários partidos aqui propõem. A verdade é que, no fundo, o Sr. Professor, numa frase sua que diz que não devemos despejar palavras sobre os direitos fundamentais, mas garantir os direitos fundamentais, está a falar de algo muito para lá da nossa capacidade legislativa e que é o equilíbrio social que existe ou não existe, e, em minha opinião, não existe no nosso país. Nós muitas vezes ouvimos, e até injustamente, o exemplo que usou a Sra. Deputada Isabel Moreira é muito feliz a esse propósito, e eu vou usá-lo também, injustamente ouvimos, eu não sei o que é que são as elites, mas vamos dizer assim, as elites intelectuais a referir-se à profusão legislativa como uma dificuldade que temos no nosso país. Mas depois temos aquilo que é manifestamente uma elite intelectual, que é o Tribunal Constitucional, ou pelo menos os juízes que o compõem, a ter uma atuação complementar ao arrepio daquilo que tantas vezes, vamos dizer assim, usar um plural majestático, tantas vezes reclamamos. Ou seja, nós queixamos-nos da profusão legislativa. Nesta revisão constitucional, várias vezes, não só o PSD como outros partidos, se tem impugnado porque a Constituição até devesse reduzir a sua extensão ao invés de aumentar. Só que depois temos a realidade. E a realidade é a que está à nossa frente. Ou seja, nós, por muito que achemos que, e como o Sr. Professor disse, e bem, que bastava tirar, no caso dos metadados, para o processo criminal. Bastava, se interpretássemos de boa fé. Este é que é o problema, por isso é que a reflexão é muito mais social do que jurídica, não é? Ou legislativa. É que, efetivamente, em muitos outros países, citou duas constituições, a alemã e a espanhola, interpreta-se o que ali está, é o que ali está. Não vale a pena tentar interpretar para além do que ali está. Mas não é esta a nossa realidade social, cultural, judicial, legislativa, não é esta a nossa, infelizmente, devo dizer, acompanhando. E, portanto, nós aqui, órgão legislativo, e agora aqui nas vestes de legislador constituinte, temos que nos conformar àquela que é a realidade social, judicial, legislativa que se nos apresenta, que é esta, que é um Tribunal Constitucional. E ao falar do Tribunal Constitucional, não estamos a falar deste, estamos a falar dos vários, tal como a Assembleia da República tem diferentes constituições. Eu vou usar as suas palavras, formalista e anacrónico. Eu apontei-as aqui. É um facto, mas as decisões estão aí. E estando elas aí, o que é que se nos põe a nós, órgão legislativo? Nós ou tornamos isto claro, ou vamos continuar a permitir interpretações formalistas e anacrónicas. Ou seja, nós, para não permitir que o anacronismo faça caminho, temos que criar uma lei que, em vez de ser
uma rede de pesca que só apanha baleias é uma rede de pesca que até sardinhas apanha, que é para não haver dúvidas nenhumas. Isto tem que ser uma malha tão apertada, para que tudo seja claro. E discutimos isto em tudo. Não quero mesmo fugir ao assunto, mas até em matérias que são objeto de investigação criminal e que dias depois se percebe que, afinal, se calhar a lei não é bem aquela que se pensa que é. Ou seja, é mesmo eu, acompanhando no seu lamento, se me permitir, que acompanhe, digo deste lado, do lado do legislador, que não temos alternativa. Havia há uns tempos um primeiro-ministro dizia que queria trazer para Portugal a reforma, já não sei em que área, que tinha sido aplicada na Finlândia. Eu dizia na altura, não estava nestas funções, portanto só dizia nas minhas conversas de café, que também tenho direito a elas, que só servia se pegássemos nos finlandeses, os trouxéssemos todos para cá e mandássemos os nossos lá para cima. Não dá. Há coisas que não dá. E nós, vivendo neste país, infelizmente, temos que trabalhar com o Tribunal Constitucional que temos, com os tribunais que temos, com a magistratura que temos, com os advogados que temos, com o país que temos e o povo que temos. E por isso é que, e atenção, isto não, de forma alguma, acho que isso ficou claro, não reduzindo minimamente o alcance, que acho muitíssimo interessante da intervenção que fez e pela qual eu queria cumprimentar. Aliás, tira-se daí ensinamentos interessantes, e quero dizer que da parte do PSD vamos ouvir novamente com atenção redobrada, mas, sobretudo na parte em que achamos que estamos a prever determinadas matérias que possam não estar a ser previstas, mas verdadeiramente na profusão legislativa, designadamente em termos constitucionais, é algo para o qual, da nossa parte, já baixamos os braços. E aqui nas extensas horas que aqui temos de debate, vieram a demonstrar isso mesmo, porque entramos aqui com um objetivo de fazer quase uma Constituição nova, não retirando esta, mas enfim, mais enxuta, e chegamos à conclusão que efetivamente não é assim, e do debate resulta que, enfim, temos é que ser práticos e garantir aquilo que queremos efetivamente garantir, ainda que sendo demasiadamente palavrosos, e que não sendo essa a boa técnica legislativa, sobretudo quando estamos a falar de Constituição. Mas felicitá-lo novamente pela intervenção e agradecê-la porque é muito útil para a reflexão que temos que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora pelo Chega a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Professor Dr. Jorge Reis Novaes, quero agradecer a sua presença aqui e a disponibilidade para partilhar o seu conhecimento e saber com os deputados aqui presentes. A indicação que temos é que foi convocado para falar em questões relativas ao processo de revisão constitucional de uma forma mais abrangente. Sobre este ponto, parece-me importante referir que o atual documento constitucional teve uma origem histórica muito específica. Nasce do caldo do conflito ideológico e político presente no ambiente pós-revolucionário e foi limada sempre com muita prudência e timidez em algumas das revisões constitucionais que se seguiram. Mas, na verdade, a par da área económica e europeia, poucas foram as alterações de fundo verificadas em domínios onde era fundamental proceder a alterações nas opções fundamentais da República Portuguesa e até indo um pouco ao encontro da sua introdução aqui hoje. Também não queremos que esta seja uma revisão de fundo, pelo menos depois da discussão inicial dos artigos que até agora aqui tivemos. Ainda assim há pontos que podem ser trabalhados e por isso a opinião do seu professor é muito importante. Por um lado, gostaria de lhe pedir o seu parecer sobre uma proposta que não é do Chega, relativa ao tempo de revisão da Constituição. Atualmente são 5 anos e há uma proposta que prevê que esse tempo seja duplicado para os 10 anos. Parece-lhe adequado? Essa é uma questão que lhe deixo. Por outro lado, o atual texto da Constituição prevê vários limites à abertura do processo de revisão constitucional. Como o seu professor sabe, existem limites temporais, procedimentais, circunstanciais e materiais. Assim, no artigo 288, com o epígrafe Limites materiais da revisão, termina-se um conjunto de matérias que não poderão estar sujeitas à revisão. Considera ou não que se verifique uma limitação da amplitude da margem de liberdade conformadora do legislador atual? Há quem considere mesmo este artigo, face à sua função de defesa da entidade axiológica da Constituição, que pode discutir se verifica uma limitação excessiva da abertura constitucional às gerações futuras, falando-se mesmo do abuso do poder constituinte, como é o caso do professor Paulo Otero, concorda também ou não com esta interpretação dessa norma.
Não existindo qualquer consequência para a revogação ou alteração do artigo 288, não considero que a sua existência se torne meramente proclamatória, com todas as consequências que daí advêm. E, por fim, pergunto-lhe ainda se faz sentido a Constituição elencar limites à revisão constitucional, mas admitir que a Assembleia da República reverta uma decisão de inconstitucionalidade. Explicando melhor, o número 2 do artigo 279 dispõe que, se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo Representante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. Mas, de seguida, o número 2 do mesmo artigo termina que, no caso previsto do número 1, o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional. Ou, quando for caso disso, o confirme por maioria 2/3 dos deputados presentes, deste superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, salvo melhor opinião, abre a possibilidade para que uma lei constitucional entre em vigor. Por muito se considera também que aqui deve haver uma alteração do texto deste artigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo de novo a si, a todas as senhoras e senhores deputados, e saúdo muito particularmente o professor Jorge Reis Novaes, a quem agradeço a presença e, sobretudo, a sua exposição inicial de grande, deixe-me chamar-lhe frescura, porque acho que foi direta, clara e bastante assertiva nas suas opções, e que, se eu tiver a audácia de resumir, usando as suas próprias palavras, diria que foi uma exposição que pretendeu dizer-nos que as garantias dos direitos fundamentais dos portugueses dependem mais da garantia institucional que temos do que da redação constitucional que, em cada momento, esses direitos, liberdades e garantias possam ter. Ou, noutras palavras mais coloridas, não adianta despejar palavras para dentro da Constituição sobre direitos, liberdades e garantias, essas palavras valem pouco. O problema é que as garantias institucionais dependem também daquilo que se possa chamar a confiança nas próprias instituições. E ao simplificarmos, eventualmente, este artigo 27 e parte do 34 também, para algo mais semelhante ao que têm os nossos congêneres alemães ou espanhóis, remetendo para a lei ordinária as condições em que as exceções aos direitos e liberdades que estamos a querer consagrar se podem aplicar, estamos exatamente a depender da confiança que temos nas instituições, não só que deliberam essas restrições, mas também nas instituições que depois fiscalizam se essas exceções foram corretamente aplicadas. E já das várias intervenções que tivemos até aqui, ficou claro que não há uma confiança excessiva, ou suficiente, não é excessiva, não há uma confiança suficiente no legislador ordinário para admitir, em matéria de direitos, liberdades e garantias, as exceções nos momentos corretos e na dimensão correta, nem depois da parte de quem fiscaliza, nomeadamente o Tribunal Constitucional, uma aplicação e uma análise das razões que levaram a essas exceções suficientemente garantísticas para os cidadãos, que aqui particularmente me interessa defender. E, portanto, tendo enorme simpatia, como aqui já várias vezes os meus colegas deputados podem atestar, por uma Constituição mais enxuta, é daqueles casos onde, a remeter para a lei ordinária e para o legislador ordinário as condições dessas exceções que aqui podemos prever e que se admitem em nome de um bem maior, tem que pelo menos ficar claro em que condições é que essas deliberações são tomadas, por exemplo, com ou sem recurso à intervenção de órgãos de soberania, e a forma como elas são fiscalizadas, com ou sem a disponibilidade, por exemplo, do recurso de amparo, articulado com uma correção do mecanismo de fiscalização concreta da constitucionalidade. Sem estas duas coisas é um risco demasiado grande. Na realidade, eu não vou usar o exemplo dos finlandeses do deputado André Coelho Lima, mas na realidade das nossas instituições e da forma como têm funcionado e da confiança que hoje existe nessas instituições, para mim é desagradável, é desconfortável estar a pôr no legislador ordinário este ónus de deliberar concretamente se há ou não há riscos suficientes a uma série de direitos tutelados constitucionalmente para justificar exceções a um desses direitos, ou, uma vez tomada a deliberação, se há ou não há capacidade de fiscalizar em termos próprios. Portanto, é nesse sentido que, com alguma pena, continuamos a defender que o artigo 27, sobretudo, tenha que listar taxativamente as exceções às exceções, como lhe chamou, mas com uma enorme atenção à intervenção de órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia da República, na verificação dessas exceções. Se
a tese quer do PS e do PSD, de que o estado de emergência continuará a ser necessário para proceder a confinamento de portugueses saudáveis, então estou perfeitamente de acordo consigo. Estas redações que aqui estão não resolvem o problema, não acrescentam absolutamente nada. Continuamos a ter um sistema e um instrumento rombo para fazer face a uma eventual crise sanitária como aquela que tivemos há 2 anos atrás. Aproveito também para lhe perguntar, porque mencionou que há uma razão pela qual em Portugal se fez uma separação entre direitos, liberdades e garantias fundamentais e os outros direitos económicos, culturais e sociais, e fiquei, confesso, curioso sobre as razões dessa distinção, porque isso também nos pode ajudar a ir modernizando e atualizando a nossa Constituição. Não sei se ainda há tempo desta revisão, mas certamente para a memória futura. E, portanto, tentar encontrar isto naquilo que deve estar na Constituição, naquilo que não deve estar na Constituição e pode depender da legislação ordinária, sem pôr em perigo os direitos individuais dos cidadãos, quer em matéria de confinamento, me parece evidente que é uma restrição importantíssima à liberdade, quer também em matéria de metadados, porque retirar a menção de política criminal do número 4 do artigo 34, percebo que simplifique o trabalho do legislador no dia-a-dia, mas também abre a porta, por isso simplesmente, a que haja recolha de metadados por parte de sistemas de informação, sem qualquer risco iminente. Só para informação. Portanto, eu posso ter a correspondência, pode haver interferência das autoridades públicas na minha correspondência, por um motivo absolutamente nenhum que não seja absolutamente cautelar, deixado puramente ao critério dessa entidade e desses serviços de informações. E como vimos em casos recentes, isso exigiria grande confiança no funcionamento dos serviços de informações e nos sistemas de fiscalização e supervisão destes mesmos sistemas. Digo com pena, também neste caso, essa confiança não é suficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP a Sra. Deputada Alma Ribeira. Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o professor Dr. Jorge Reis Novaes, agradecer também aquilo que já partilhou connosco. E começaria precisamente pelo artigo 27 e pelo direito à liberdade e à segurança e as exceções que são feitas a este princípio da privação da liberdade, legalmente depois referido. Nós não temos uma perspectiva se calhar tão otimista, dado a conjuntura internacional e dado algumas tendências securitárias que temos vindo a assistir e, portanto, temos algum apego a que essas limitações sejam bastante claras e que estejam plasmadas. Aliás, se elas não estivessem, seria uma coisa. Estando, retirá-las também dá um sinal, não é? E, portanto, também essa interpretação e esse sentido que se dá ao texto também é importante resguardar. Queria apenas clarificar que nós não aditamos nenhuma nova linha, apenas fazemos uma alteração no sentido, lá está, de restringir a exceção no caso da prisão disciplinar imposta a militares, em que nós procuramos que isso só possa ser aplicável em tempo de guerra ou no decurso de missões, e depois na linha E uma alteração que é apenas portanto, de denominação, em vez de estarem menores, estão crianças ou jovens, porque é uma questão também de alguma coerência depois com outros instrumentos. Portanto, compreendemos aquilo que coloca, no entanto, também não nos pareceu que nesta situação em concreto, a reação que subjaz às propostas de alteração dos confinamentos, por um lado, efetivamente fossem garantir que não se precisasse decretar um novo estado de emergência, portanto, também não é por aí. Por outro lado, também entendemos que a resposta, a reação, digamos assim, do povo português às medidas e àquilo que foi necessário, nomeadamente aquilo que hoje é matéria de lei de saúde pública, etc.,
deixa-nos bastante tranquilos com a redação atual e não entendemos que se deva entrar num campo de maior permissividade, digamos assim, aos poderes na limitação das liberdades. Relativamente à questão dos metadados e o artigo 34, o acesso às comunicações, eu julgo que é importante termos em conta também esta ideia de que os nossos serviços de informação têm uma característica, quer dizer, são diferentes de outros. Reserva-se aqui, a nosso ver bem, a quem desenvolve investigação criminal, portanto, só se pode fazer essa ingerência nas comunicações a propósito da investigação criminal e, portanto, também de forma judicialmente sustentada, e muitas vezes, quando é usado o argumento de que noutros países eles acedem aos metadados, independentemente de se poder dizer que outros países não deviam fazer, que é a nossa posição, a verdade é que esses serviços são diferentes dos nossos, porque os nossos também têm uma característica de governamentalização, de dependência direta do Primeiro-Ministro. Por outro lado, depois de incapacidade da Assembleia da República ou, por exemplo, do Presidente da República de fiscalizar, que agora com a última situação do SIS e do computador, etc., também ficou bastante evidente. Portanto, é um quadro em que não nos parece aceitável que sejam aumentados estes poderes dos serviços de informação, de informações, sendo uma área tão sensível como é a ingerência nas comunicações, e estando sempre previsto que no quadro da investigação criminal, portanto, no quadro, neste específico quadro, é possível aceder. Só para uma última questão, que julgo que tem interesse também a propósito do recurso de amparo, a nossa proposta de facto não fecha o âmbito na medida em que se falamos em direitos fundamentais. Mas, por outro lado, também nos parece que é preciso depois acautelar outras formas de recurso e de fiscalização, de controle da fiscalização, nomeadamente de segundo tipo, em que se abre a possibilidade de utilizar essa forma de fiscalização como instrumento dilatório, enfim. E nós aí alteramos também, portanto, à medida que se abre a possibilidade da pessoa suscitar a tutela da constitucionalidade na situação concreta, também restringimos no que toca à linha B, portanto, no 280, à linha B, naquilo que diz respeito à inconstitucionalidade orgânica e formal. E, portanto, deixamos a material, lá está, para esse novo tipo de recurso de amparo, que seria digamos assim, de legislar no concreto e de afinar necessariamente depois pela lei orgânica, enfim, isso é outro patamar. E, portanto, também entendemos que deve haver esta, digamos assim, consideração e esse equilíbrio entre aquilo que se abre de possibilidades de tutela constitucional e aquilo que também se deve salvaguardar de não tornar a tutela da constitucionalidade um instrumento como processual de prolongamento dos processos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Jorge Reis Novaes, agradeço-lhe a sua presença cá e a exposição que fez. Eu queria primeiro fazer uma nota sobre o que disse sobre a Constituição ter necessários anacronismos, porque a Constituição é filha do seu tempo, referiu, por exemplo, em relação à questão do bem-estar animal e da proteção do bem-estar animal e a necessidade da sua proteção constitucional. No Bloco de Esquerda, nós achamos que esse anacronismo tem outros momentos significantes, digamos assim, que devem ser corrigidos. E vemos isso, por exemplo, também nas questões ambientais e climáticas, uma vez que hoje
a percepção do que coletivamente fazemos num determinado momento e os efeitos devastadores que tem num território muito mais vasto e para muito mais gerações são hoje muito mais claros do que eram na altura, e esta é uma discussão que existe hoje, não existia na altura, mas também, por exemplo, em relação às questões do trabalho, com a integração de novos mecanismos de controle do trabalho e até de mecanismos de controle de trabalhadores, como os algoritmos, etc. E, portanto, achamos que é necessário atualizar a Constituição nestas áreas em que era impensável discutir-se há uns tempos, que hoje estão aqui presentes. Dito isto, achando nós que é preciso atualização, e defendendo-a e propondo-a, temos também os receios que o professor expressou depois dos permanentes incumprimentos materiais da Constituição, que na verdade já existem. E esse equilíbrio entre o que propomos e a possibilidade de uma Constituição que seja forte e não meramente declarativa e simbólica e depois sem grande capacidade de agir, é nesse equilíbrio que também tentamos fazer as propostas. Mas, na verdade, a sua intervenção provoca mais questões no que diz respeito mesmo às limitações de direitos, liberdades e garantias e ao que disse, por exemplo, sobre estarmos ou não preparados para situações de emergência sanitária, como já tivemos, ou a questão dos metadados. Bem sei que tudo pode ser ultrapassado de formas várias. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma discussão, com a ser a primeira leitura dos artigos, sobre, por exemplo, haver partidos que acham que não deve haver nenhum limite material à revisão constitucional. E nós acharmos que deve existir, porque são definidoras do próprio regime em que vivemos e, portanto, o regime constitucional em que vivemos, sem prejuízo de nós sabermos, já houve revisões constitucionais em que houve um 2 em 1, em que se reviram os limites da revisão, em que houve a revisão dos limites materiais à revisão constitucional, para depois rever matérias que estavam nesses limites. E, portanto, sabemos que tudo isto tem também uma parte de discussão, enfim, com a força que tem. Mas achamos, em todo o caso, que uma dificuldade reforçada ao legislador ordinário de limitar liberdades, direitos e garantias fundamentais continua a ser importante e altamente definidor do nosso regime constitucional. Não sei se um artigo 27, como propunha, dizer que não se pode restringir as liberdades, exceto quando o legislador o decida, não coloca numa maioria conjuntural muito mais poder do que aquele que deve ter. E se não é isso muito perigoso? E se não pode isso permitir que em determinados momentos seja pervertido um regime constitucional democrático? Uma pandemia é, desse ponto de vista, um bom exemplo. Porque numa pandemia o fator medo é muito grande na sociedade. Uma pandemia de um vírus novo, algo que não é conhecido. E face a algo que não é conhecido e que provoca medo, o poder absoluto de uma maioria conjuntural de limitar liberdades parece-me absolutamente assustador. Até porque pode, pelo desconhecimento e o medo, impor algo que uma sociedade nunca aceitaria com dados suficientes. Portanto, não vemos o que é que ganhamos em perder a necessidade de um estado de emergência, por exemplo. Por que não? Precisamente porque permite um debate mais amplo e a necessidade de encontrar maiorias mais amplas para termos a certeza que não somos condicionados pelo susto, pelo medo. Não há nada mais grave para uma democracia do que o poder ser condicionado pelo medo. Eu julgo que convivo melhor com uma Constituição que cria engulhos a decisões que têm de ser tomadas em momentos desses e que obriga a grandes acordos de muito vastos, de uma Constituição que não obriga a essa reflexão e em que uma maioria conjuntural assente no medo possa, de repente, limitar liberdades com uma enorme facilidade. E é essa perplexidade que me suscitou aquilo que disse. De uma outra forma, mas digamos assim, neste mesmo racional, me causa alguma perplexidade a ideia dos metadados, ou do acesso a metadados fora de um processo criminal. Nós não aceitaríamos que a busca ao nosso domicílio pudesse acontecer assim. Nós não aceitaríamos que a nossa correspondência pudesse ser violada assim. Porquê é que podemos aceitar os metadados? Porque não vemos? Ou seja, porque não temos essa sensação de intrusão no momento em que está a acontecer? Mas porquê é que qualquer um de nós, fora de um processo criminal, e sem nenhuma razão para isso,
Nós poderíamos aceitar essa ideia de que qualquer um de nós, sem nenhum processo, sem nenhuma razão para isso, possa estar sujeito a uma busca, possa estar sujeito à violação da sua correspondência. E dos seus metadados, saber a sua localização, onde está, quanto tempo está a falar, como, com quem, porquê? Porque não estamos a ver essa intromissão na nossa vida no momento em que está a acontecer, mas ela está a acontecer da mesma. E eu pergunto-me o que é que faz dos metadados uma realidade mais passível de ser violada, digamos assim, sem o processo criminal, do que a nossa residência, ou o nosso domicílio, ou a nossa correspondência. E eu não encontro boas razões para isso, exceto, mais uma vez, o maior perigo que eu acho que se coloca às democracias, que é o medo. Muito obrigada. Muito obrigado também. Vou dar agora a palavra ao Sr. Professor Reis Novaes para, nestes 10 minutos que tem, poder responder às questões levantadas, se o entender. Muito obrigado. São muitas questões e muito complexas. É impossível responder em 10 minutos. Então, já mesmo a minha primeira intervenção tem que ser ouvida nesse contexto. Tive que ser telegráfico, a certa altura posso ter parecido arrogante, mas se tivesse 30 minutos podia tratar-me com mais cuidado. Em 10 minutos tem que ser direto. E aqui, agora na resposta às vossas questões, vou também tentar ser o mais direto possível. Em relação ao confinamento de pessoas saudáveis, o estado de emergência. Bom, o problema é que se faz já isto com essa consciência, que relativamente ao confinamento de saudáveis é preciso decretar o estado de emergência, então estamos exatamente na mesma situação que estávamos há 3 anos atrás. Ou seja, quando a nossa ordem jurídica estava absolutamente desprotegida perante situações deste género. E é um estado de emergência, ou o estado de sítio, que é previsto para 15 dias, e nós tivemos-lo durante meses. E não estamos livres de voltar a ser assim. O problema é que quando se decreta um estado de emergência, isso significa suspender os direitos fundamentais. Não é apenas limitar o exercício de direitos fundamentais, é suspendê-lo. E quando se suspende, quando o Presidente da República suspende uma série de direitos fundamentais. É verdade que este Presidente da República cometeu a proeza de suspender vários sem ter suspendido o 27, que era o único que precisava de ser suspenso. Ele suspendeu todos os outros na altura, aproveitando o estado de emergência. E é isso que acontece quando se decreta um estado de emergência, é que o Presidente da República, com o apoio das maiorias conjunturais, de que falava a deputada Catarina Martins há pouco, tem o campo todo aberto para fazer o que quer. E, portanto, nesse sentido, era bom que a legislação em vigor prevenisse este tipo de situações e comportasse este tipo de situações. Há aqui uma certa confusão que eu penso que pode ter ficado entre a minha proposta, entre a relação entre a Constituição e a lei ordinária. O problema é que todas aquelas exceções do artigo 27 estão já na lei ordinária. Ou seja, o artigo 27, número 2 e 3, não acrescenta nada relativamente ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, etc. Estão todas lá, como estão em todos os Estados de Direito. Mas pode-se dizer, bom, mas a certa altura uma maioria conjuntural pode mudar. E nessa altura não tem o obstáculo da Constituição. O problema aí é o Tribunal Constitucional, é a fiscalização da constitucionalidade. Eu defendo há muito que os direitos fundamentais, em termos, digamos, académicos, é a matéria mais difícil. Porquê? Porque os direitos fundamentais têm esta natureza dupla. De um lado, são trunfos contra as maiorias conjunturais. Isto é, as maiorias conjunturais, perante um direito fundamental, não têm, quebram. O direito fundamental prevalece. Mas, por outro lado, o direito fundamental, em geral, é sujeito a ponderação com outros valores. E esta combinação destas duas dimensões é muito difícil de fazer. A quem é que a entregamos num Estado de Direito? Ao Tribunal Constitucional. E agora, daquilo que saiu, eu sei que não era isso que pretendiam dizer, mas daquilo que saiu de algumas intervenções foi uma grande desconfiança relativamente ao Tribunal Constitucional. Eu também discordo muitas vezes das decisões do Tribunal Constitucional e da fundamentação, mas em termos de instituição, a Justiça Constitucional é que nos salva das maiorias conjunturais. Agora, nós podemos ter uma composição do Tribunal Constitucional, uma ou outra, más decisões, boas decisões, mas as maiorias conjunturais são travadas pelo Tribunal Constitucional. E a Constituição não serve aí para nada, serve. Só que a Constituição, num Estado de Direito, é aquilo que o Tribunal Constitucional diz que ela é.
Nós podemos ter a Constituição que quisermos, mas quem diz o que é a Constituição é o Tribunal Constitucional. Portanto, se nós não confiarmos no Tribunal Constitucional como instituição, tudo aquilo que fazemos numa revisão constitucional não serve para nada. Depositamos nos tribunais constitucionais esta força. Já agora, só metendo a propósito disto, da relação da confiança no Tribunal Constitucional, aquela resposta ao 279, número 2, que o Sr. Deputado falou, que é uma questão muito curiosa, que é precisamente, na altura em que a Constituição foi feita, porque é que se prevê que, havendo uma pronúncia do Tribunal Constitucional a dizer que uma norma é inconstitucional, em fiscalização preventiva, porque é que aí se admite que uma maioria de 2/3 da Assembleia passe por cima do Tribunal Constitucional? A meu ver, porque em 1976 as pessoas desconfiavam do legislador, mas ainda não confiavam na Justiça Constitucional. Havia esta decalagem entre uma coisa e outra. Desconfia-se do legislador, mas não se confia em absoluto no Tribunal Constitucional. E por isso é que se previa esta situação. Eu penso que hoje já confiamos na Justiça Constitucional, mesmo quando discordamos das decisões da Justiça Constitucional, do Tribunal Constitucional. E neste sentido, o 279, número 3, de facto não faz sentido hoje manter-se, porque já passaram 50 anos desde que ele foi previsto. Mas, portanto, a dinâmica é essa e a dificuldade é essa. Quem defende os direitos fundamentais é o Tribunal Constitucional, é a Justiça Constitucional. E nós vimos, por exemplo, ainda há muito pouco tempo, como é que, por exemplo, um direito como o direito à vida, que está consagrado na Constituição desta forma tão genérica, a vida humana é inviolável, e a partir daqui as limitações ao direito à vida, como é que se fazem? Nós vimos a dificuldade que foi a maioria conjuntural da Assembleia da República perante o Tribunal Constitucional a série de vezes que foi preciso para a previsão da eutanásia. Portanto, isso significa que o Tribunal Constitucional, quando quer, faz essa fiscalização sobre as maiorias conjunturais, e é bom que o faça. Em termos da garantia, não apenas da proporcionalidade, mas, por exemplo, agora uma coisa que os juízes do Tribunal Constitucional estão enamorados, que é o princípio da determinabilidade. Descobriram agora o princípio da determinabilidade, ainda bem, e agora aproveitam tudo em termos do princípio da determinabilidade, mas é isso mesmo, é esta dinâmica entre a Justiça Constitucional e as maiorias conjunturais em que, a meu ver, nós temos que confiar. Num Estado de Direito temos que confiar. Outra coisa, esta relação entre, que falaram aqui várias vezes, que era a ideia de estamos a aumentar a Constituição quando devíamos estar a reduzi-la. Eu chamava só a atenção para o seguinte, não sei bem se têm esta ideia. A versão originária da Constituição de 76 era considerada muito prolixa, muito extensa, e era, no direito comparado, em termos das várias Constituições. Mas, de facto, era tida como uma Constituição que tratava de tudo, tinha 312 artigos, agora há bastante menos, e então até se pode ter a ideia de que hoje a Constituição, mesmo depois destas revisões, está bastante mais enxuta. Não está, é o contrário. Em cada revisão aumenta a Constituição. E eu até arrisco a dizer qual é a percentagem, porque agora é fácil calcular quanto mais é que está acrescentada. Nas várias revisões constitucionais, até 2005, temos mais 40% de Constituição relativamente à versão originária. Mais 40%. E nos direitos fundamentais temos mais 50%. Ou seja, a cada revisão, a lógica dos partidos é mandar mais palavras, peço desculpa, mas é assim. Porquê? Porque cada partido quer dar um contributo. Como é que o faz? Acrescentando coisas com que toda a gente está de acordo. O que é que isso significa? Quando aumentamos a Constituição, banalizamos a Constituição. Quando há muita moeda, ela desvaloriza. Se a Constituição é muito prolixa, desvaloriza. Não adianta nada na garantia dos direitos fundamentais. O que garante é, de facto, o sistema institucional. Aqui, sob as garantias e sob esse receio que os senhores deputados têm, e eu compreendo, se atenuamos agora vai ser mais complicado. Isto esteve muito presente na versão originária da Constituição de 76. Aquele tal artigo 18, o número 2, que ninguém toca, nem no número 1 ninguém toca, é como se fosse sagrado, e o prejuízo que tem tido ao longo destes anos tem sido enorme para os direitos fundamentais, nomeadamente para os direitos sociais. E porquê? Porque este artigo, já agora, acho que foi o senhor deputado
que me perguntou porque é que isto surgiu assim, porque é que a nossa Constituição é assim. É muito curioso, eu não sei se têm a ideia disto, eu peço só um minuto para explicar porque é que a nossa Constituição tem esta divisão que não existe em mais lado nenhum, em mais Constituição nenhuma, é só nossa. Esta coisa dos direitos, liberdades e garantias e direitos análogos a direitos, liberdades e garantias. Se procurarem explicar a um jurista estrangeiro o que é isso, direitos análogos a direitos, liberdades e garantias, é tarefa impossível. Porque ninguém compreende, porque é incompreensível. Porquê é que nós temos este sistema? Uma razão muito simples. Ao longo da nossa história constitucional, direitos fundamentais eram designados por direitos e garantias. Era assim que se chamava. Não se falava em direitos fundamentais. Todas as Constituições, direitos e garantias. Em 1959, na revisão da Constituição de 33, o regime da altura, depois da Segunda Guerra Mundial, a necessidade que tinha de ser respeitada a nível internacional, introduziu uma pequena modificação. Continuam a falar em direitos fundamentais, mas nos direitos e garantias introduziu liberdades. Isto é, o regime anterior também se preocupava com as liberdades. Então, direitos fundamentais eram designados por direitos, liberdades e garantias. E foi assim que chegamos à elaboração da Constituição de 76, a chamar aos direitos fundamentais direitos, liberdades e garantias. E quando os vários partidos apresentaram os projetos de Constituição, por exemplo, o PSD apresentava sob a epígrafe de direitos, liberdades e garantias, e depois os vários tipos de direitos fundamentais, que eram os direitos de liberdade, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. O PCP fazia exatamente o mesmo, fez exatamente o mesmo. Direitos, liberdades e garantias, e depois quais são os direitos, liberdades e garantias? Direitos civis, direitos políticos, direitos de liberdade e direitos sociais, todos. Era assim. E depois faziam aqueles artigos introdutórios, regime dos direitos, liberdades e garantias. E punham lá aquele 18 número 1, 18 número 2, estava lá tudo. Referindo-se a quê? A todos os direitos fundamentais. O problema é que o Partido Socialista fez uma sistematização diferente. Isto é, fez uma sistematização com inspiração nos documentos de direito internacional, da Carta da ONU, em que fazia uma sistematização deste género. De um lado punha direitos civis e políticos, e do outro direitos económicos, sociais e culturais. E separava-os. Então o que é que o legislador constituinte fez? Aderiu a esta divisão, aderiu a esta distinção, mas não alterou aquele regime introdutório, que continuou a falar em regime dos direitos, liberdades e garantias. Só que aquilo que antes apanhava todos os direitos fundamentais, agora apanha só uma parte deles. E é por isso que isto só existe em Portugal. Não faz sentido nenhum. Mas é isto que tem condicionado a doutrina constitucional portuguesa desde há mais de 40 anos. E andamos todos a raciocinar nisto. Quando direito fundamental é direito fundamental. É um trunfo contra as maiorias conjunturais, seja social, seja político, seja de liberdade. Mas em Portugal não. Tem que ser direito de liberdade ou então análogo a direito de liberdade. E o que é ser análogo a um direito de liberdade? Uma discussão com 40 anos, nunca ninguém chegou à conclusão sobre o que era um direito análogo, nem chegará nunca, porque é uma coisa que não existe, que não pode existir. E, portanto, agora somos todos vítimas disto, somos todos umas vítimas destas particularidades, mas há que olhar para isto com a realidade que deve ser. Então, quando falamos em recurso de amparo, é recurso de amparo para os direitos fundamentais. Para todos os direitos fundamentais, que se estiverem em causa, é um recurso... Como é que se combina este recurso de amparo com a fiscalização concreta? A senhora deputada falava num esforço que o PCP fez, e é verdade, quando, de facto, vê-se que há consciência que é preciso equilibrar agora as duas coisas. Se há um recurso de amparo, é preciso mexer na fiscalização concreta. Como é que o PCP mexe na fiscalização concreta? Nas decisões em que os juízes aplicam, só se pode invocar a inconstitucionalidade formal e orgânica, não inconstitucionalidade material. O problema é que, a meu ver, isso não resolve o problema. E não resolve o problema porque é sempre possível invocar inconstitucionalidades orgânicas e formais. Não há dificuldade nenhuma. Um advogado conhecedor garante à partida o recurso para o Tribunal Constitucional sempre que quiser. Não tem dificuldade nenhuma. Porque é sempre possível invocar uma inconstitucionalidade orgânica ou formal. O que significa que quem tem como intuito fazer arrastar o processo, o nosso sistema de fiscalização dá-lhe toda a possibilidade. Isto não existe em mais lado nenhum. Para chegar a um Supremo Tribunal ou para chegar a um Tribunal Constitucional é difícil. Em Portugal é facílimo. Não custa nada. É preciso que o advogado conheça. O que introduz uma desigualdade enorme é que as pessoas que podem pagar a advogados conhecedores têm acesso ao Tribunal Constitucional.
e tem acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Quem não pode pagar não tem simplesmente acesso para garantir os direitos fundamentais. Portanto, de facto, é um sistema que precisa de uma reformulação profunda e eu, nesta altura, deixei muita coisa por responder, suponho, mas acho que já abusei demasiado da... Nós só começamos a mais 5 minutos, até às 16h15, temos um quarto de hora de intervalo. Mas suponho que no fundo, a não ser que haja alguma questão concreta que eu... Como? O voto aos 16 e aqui é a mesma lógica, não mexia naquilo que está. Em termos de Constituição, se o que está não provou errado, não mexia. Eu fiz essa experiência de perguntar, como dou aulas ao primeiro ano, que têm 18 anos, e eu então coloquei a questão, o que é que as pessoas de 18 anos acham relativamente aos que têm 16? Devem poder votar ou não? E toda a gente achava que não devia poder votar. E quem conhece mais de perto as pessoas de 16 anos são eles. São as pessoas que agora têm 18 anos. E aquilo para mim deixou de ser um problema. Portanto, se não há um problema, deixemos isso para o legislador. À medida que a sociedade muda, o legislador pode ir atualizando. Isto é, a tentativa de resolver na Constituição. Eu há bocado ia dar o exemplo também do 18, número 2, que diz o seguinte, logo no início. Restrições a direitos fundamentais, não diz assim, diz restrições a direitos, liberdades e garantias, só expressamente previstas na Constituição. Isto é uma outra impossibilidade. Imagine-se, em 1976, haver a pretensão de tudo aquilo que seja necessário ir limitando os direitos fundamentais tem que estar previsto no texto da Constituição. Se não estiver, não podemos limitar. Como é que isto se resolveu na prática? Pura e simplesmente ignorando esta norma. O Tribunal Constitucional nunca utilizou esta norma para declarar uma inconstitucionalidade. Como é que, por vezes, o Tribunal Constitucional fez para permitir isto? Em vez de chamar restrição ao que era uma restrição, chamava-lhe uma outra coisa. Dizia, por exemplo, isso não é uma restrição, é um limite imanente dos direitos fundamentais. Mas se não é uma restrição, é um limite imanente, então, através de limites imanentes, não temos que ter os mesmos cuidados que temos com as restrições. Ou seja, uma norma deste tipo, que pretendia ser garantista, transformou-se num aval, num cheque para o legislador, invocando que está apenas a declarar, a concretizar um limite imanente, poder fazer as restrições que queria. E muitas vezes o Tribunal Constitucional embarcava nisto. Por exemplo, muitas vezes havia uma limitação séria do direito à greve, restrição séria pelo legislador, chega ao Tribunal Constitucional e colocava-se a questão da proporcionalidade da restrição e o Tribunal Constitucional diz pura e simplesmente, isto não é uma restrição. Se fosse uma restrição, teríamos que aplicar o princípio da proporcionalidade. Mas não é uma restrição, é apenas uma concretização de um limite imanente. E então, sendo uma concretização de um limite que já é imanente ao direito, então ele não precisa de ser proporcional. É um abuso, mas é como uma norma que tem a melhor das intenções se converte exatamente no seu contrário. O meu receio relativamente às vossas preocupações a introduzir muita rigidez é que isso também não suceda, não aconteça isto. Refletir-se, ter como resultado o contrário de uma proteção, porque a intenção é sempre essa, é sempre boa, é sempre proteger os direitos fundamentais. Muito obrigado, Sr. Professor, quer pela sua reflexão, que muito animou estes deputados e acho que nos deu perspectivas também de futuro, concordando ou discordando, mas é uma audição com competência reconhecida, essa é reconhecida, mas também com sentido de oportunidade e de objetividade que nos ajuda, de certeza absoluta, mesmo nas outras matérias. Portanto, obrigado especial por ter vindo e nós retomamos às 4h30 com a próxima audição.